Olá pessoal, tudo bem? Até agora estudamos os vetores a partir de uma abordagem geométrica que, no caso, são representados por segmentos orientados. Agora, iremos estudar uma abordagem algébrica dos vetores e veremos que podem ser representados por coordenadas relacionadas com sistemas de eixos cartesianos, no plano e no espaço. Vamos começar com coordenadas de um vetor no plano. Dado dois vetores V1 e V2 não colineares, ou seja, não paralelos, qualquer vetor coplanar a estes dois vetores pode ser representado em função dos vetores V1 e V2. Veja aqui este exemplo. Eu tenho os vetores V1 e V2 que não são colineares e eu quero escrever os vetores U, W e X em função destes dois vetores. Usando soma de vetores e pela regra do paralelogramo, veja que, primeiro, o vetor U ele pode ser escrito como uma vezes o vetor V1, uma vezes o vetor V1, mais, pela figura, 3 vezes o vetor V2. Usando soma de vetores, pela regra do paralelogramo, o vetor U é a diagonal deste paralelogramo formado pelos vetores V1 e 3 vezes o vetor V2. Agora, o vetor W pode ser escrito como, pela figura, novamente, olha só, 2 vezes o vetor V1 e, formando o paralelogramo, eu preciso multiplicar o vetor V2 por menos 2, pois o módulo é 2 vezes o módulo do vetor V2 e segue um sentido oposto ao sentido do vetor V2. Então, este vetor é menos 2V2. Já o vetor X, vamos formar aqui um paralelogramo, veja, é igual a menos 1 vezes o vetor V1 e 2 vezes mais 2 vezes o vetor V2. De forma geral, dado dois vetores quaisquer V1 e V2 não paralelos, para cada vetor V representado no mesmo plano de V1 e V2, existe uma só dupla de números reais, alfa e beta, tal que o vetor V é um alfa vezes V1 mais um beta vezes V2. A gente pode observar aqui na figura, para criar o paralelogramo, eu vou multiplicar o vetor V1 por um alfa, então eu tenho o vetor alfa vezes V1, e o vetor V2 eu vou multiplicar por um beta. Então, eu tenho um beta vezes o vetor V2. Desta forma, o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Estes escalares alfa e beta são chamados de componentes ou coordenadas do vetor. Como qualquer vetor coplanar a V1 e V2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1 e V2, estes vetores formam uma base do plano. Vou escrever aqui um conjunto com esses dois vetores, chamei de conjunto B, formado pelos vetores V1 e V2. Importante, quando eu escrevo este conjunto, ele agora é um conjunto ordenado. Assim, eu posso escrever que o vetor V em função da base B é igual a um escalar alfa vezes o primeiro vetor do conjunto, no caso V1, mais escalar beta vezes o segundo vetor do conjunto, no caso V2. Também posso escrever o vetor V de uma outra forma, onde o vetor V na base B é igual a o primeiro escalar, ou a primeira componente, ou a primeira coordenada do vetor, alfa, e depois a segunda componente, ou a segunda coordenada do vetor beta. Esta forma é dita forma analítica do vetor. Bases bastante importantes na geometria analítica são as bases ortonormais. Uma base é dita ortonormal se os seus vetores forem ortogonais, ou seja, se os segmentos orientados que os representam são perpendiculares. Podemos notar aqui nestes 3 exemplos, onde os segmentos orientados que representam estes vetores, eles são ortogonais, e estes vetores precisam ser unitários, ou seja, o comprimento destes vetores é igual a 1.
Estabelecidas estas condições, eu digo que a base é uma base ortonormal. Então, nesta primeira figura, eu tenho uma base, que eu vou chamar de base C, que é uma base ortonormal, formada pelos vetores E1 e E2. Veja, vetores perpendiculares com módulo igual a 1. Nesta segunda figura, também tem uma base ortonormal, vou chamar de base D, formada pelos vetores F1 e F2. E na terceira figura também tem uma base ortonormal, que eu vou chamar de base E, formada pelos vetores G1 e G2. Agora, estamos particularmente interessados em uma base ortonormal que define o sistema cartesiano. Os vetores ortogonais e unitários, neste caso, são simbolizados por I e J. Aqui na figura, veja que o vetor I possui como origem a origem do sistema cartesiano e extremidade o ponto de coordenadas 1 e 0. Então, eu posso escrever que o vetor I possui por extremidade ponto de coordenada 1 e 0. E o vetor J possui por origem a origem do sistema cartesiano e extremidade o ponto 0 e 1. Então, o vetor J, 0 e 1. Veja que os vetores eles são ortogonais e também são unitários. Como os vetores I e J não são colineares, eles definem uma base do plano, uma base ortonormal, e esta base ela é chamada de base canônica. Chamei de base C, formada pelos vetores I e J. Então, temos a base canônica do plano. Qualquer vetor V do plano pode ser escrito na base canônica. Então, um vetor V qualquer no plano, na base canônica, vai ter um escalar alfa, que multiplica o primeiro vetor I, mais um escalar beta, que multiplica o segundo vetor J. Quando um vetor é escrito na base canônica, pode-se omitir a letrinha que faz referência à base. Na forma analítica, eu posso escrever o vetor V igual à primeira componente do vetor, que é alfa, à segunda componente do vetor, que é beta. Como exemplo, vamos escrever os vetores U, V, W e K na base canônica. Logo, temos o vetor U, que é igual a 1, 2, 4, 6, 7. 7 vezes o vetor I, 7 vezes o vetor I, mais 3 vezes o vetor J. 3 vezes o vetor J. O vetor V é igual a menos 2 vezes o I, menos 2 vezes o vetor I, mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes o vetor J. O vetor W, menos 5 vezes o vetor I, menos 1 vez o vetor J. Já o vetor K é igual a 5 vezes o vetor I, menos 3 vezes o vetor J. Escrevendo estes vetores na forma analítica, temos vetor U, a primeira componente é 7, a segunda componente é 3. Vetor V, a primeira componente é menos 2, a segunda componente é 5. Vetor W, a primeira componente é menos 5, a segunda componente é menos 1. E o vetor K, a primeira componente é 5, a segunda componente é menos 3. Enxergando qualquer ponto P do plano como a extremidade de um vetor, eu posso entender o plano como um conjunto de pontos e também como um conjunto de vetores. Igualdade de vetores. Dois vetores U e V são iguais, C e somente C. A primeira componente do primeiro vetor é igual à primeira componente do segundo vetor, no caso, x1 é igual a x2, e a segunda componente do primeiro vetor tem que ser igual à segunda componente do segundo vetor. No caso, y1 tem que ser igual a y2. Por exemplo, dados os vetores U e V, para que estes vetores sejam iguais, nós precisamos ter x mais 1 igual a 5. X mais 1 tem que ser igual a 5. No caso, o x tem que ser igual a 4. E também 4 tem que ser igual a 2y menos 6. A segunda componente do primeiro vetor tem que ser igual à segunda componente do segundo vetor. Assim, 10 é igual a 2y, ou seja, y tem que ser igual a 5.
Agora, posso definir de forma algébrica as operações de soma de vetor e multiplicação de um escalar por um vetor. Soma de vetores, se eu quero somar os vetores u e v, vou somar a primeira componente do vetor u com a primeira componente do vetor v, então x1 e x2, e somo a segunda componente do primeiro vetor com a segunda componente do segundo vetor, no caso y1 com y2. Para multiplicar um vetor por um escalar, basta utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Alfa vezes o vetor u, que tem por componentes x1 e y1, assim, alfa vezes x1 será a primeira componente do vetor alfa u, e alfa y1 será a segunda componente do vetor alfa u. Vamos a um exemplo. Determinar o vetor w na igualdade 3w mais 2u igual a meio v mais w, onde são dados os vetores u e v. Observando a equação, vamos adicionar menos o vetor w em ambos os lados da equação. Menos o vetor w do lado esquerdo, menos o vetor w do lado direito. 3 vezes o vetor w menos o vetor w, temos 2 vezes o vetor w, mais 2 vezes o vetor u, igual a meio vezes o vetor v. Agora, podemos adicionar o vetor menos 2u em ambos os lados da equação. Assim, temos 2 vezes o vetor w igual a meio vetor v menos 2 vezes o vetor u. Substituindo os vetores v e u, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, operação de soma de vetores, multiplicando ambos os lados por meio. Assim, o vetor w pedido é igual a menos 7 sobre 2, a primeira componente, e a segunda componente é 2. Agora, quero escrever uma expressão analítica para o vetor AB, definido pelos pontos A e B. Pela figura, sabemos que o vetor OA pode ser escrito como x1 vezes o vetor I mais y1 vezes o vetor J. Pela forma analítica, o vetor OA é x1, y1. O vetor OB é igual a x2 vezes o vetor I mais y2, vetor J. Pela forma analítica, o vetor OB é x2, y2. O ponto A possui as coordenadas x1 e y1, e o ponto B possui como coordenadas x2 e y2. Assim, usando soma de vetores, eu posso escrever o vetor AB. O vetor AB é o resultado da soma deste vetor que eu estou representando aqui, ou seja, menos o vetor OA, menos o vetor OA, e mais o vetor OB. Como a soma de vetores possui a propriedade comutativa, posso reescrever da seguinte forma: o vetor AB é igual à soma dos vetores OB menos o vetor OA. O vetor OB tem por sua forma analítica x2, y2, e o vetor OA tem pela sua forma analítica x1, y1. Então, desta forma, nós podemos escrever analiticamente uma expressão para um vetor definido por dois pontos. Assim, o vetor AB é igual a x2, y2 menos x1, y1. Trabalhando com os vetores na forma geométrica, nós vimos que o vetor AB, x2 e y2 são as coordenadas do ponto B, e x1 e y1 são as coordenadas do ponto A. Então, o vetor AB é dado por B menos A. Um exemplo. Sendo os pontos A, B e C dados, determine o ponto D, tal que o vetor DC é igual
ao vetor BA. Sendo D um ponto que eu não conheço, XD, YD, então o vetor DC tem que ser igual ao vetor BA. O vetor DC, C menos D. E o vetor AB, A menos B. O ponto C tem por coordenadas 2, menos 1. O ponto D, XD, YD, igual ponto A, menos 1, 3, menos o ponto B, que é 1, 0. Assim, nós temos 2 menos XD, vírgula, menos 1 menos YD, igual a menos 1 menos 1, temos menos 2, 3 menos 0, 3. Logo, pela igualdade de vetores, 2 menos XD é igual a menos 2. 2 menos XD é igual a menos 2. Portanto, 4 é igual a XD. E menos 1 menos YD é igual a 3. Logo, menos 4 é igual a YD. Tendo, então, a nossa resposta, que o ponto D procurado tem por coordenadas XD, que é igual ao número 4, e YD, que é igual ao número menos 4. Combinação linear de vetores no plano. Vamos a um exemplo. Verifique que qualquer vetor do plano se escreve como combinação linear dos vetores U e V. Para que qualquer vetor do plano possa ser escrito como combinação linear de dois vetores, estes dois vetores em questão não podem ser paralelos, para que então eles formem uma base do plano. Vetores paralelos são vetores múltiplos. Então, dados dois vetores, U e V, o vetor V é múltiplo do vetor U se existe um alfa real, tal que o vetor V é igual ao alfa vezes o vetor U. Vamos verificar então se os vetores são múltiplos. Vetor V igual a alfa vezes o vetor U. Aqui pela nossa teoria, vetor V, menos 3 e 2, alfa vezes o vetor U, 2 e menos 1. Assim, 2 alfas menos alfa, usando igualdade de vetores, menos 3 é igual a 2 alfa. Então, alfa é igual a menos 3 meios. Já para concluir a igualdade de vetores, nós temos que 2 é igual a menos alfa, que é impossível. Ora, alfa é menos 3 meios, ora, alfa é menos 2. Logo, os vetores não são múltiplos. Portanto, eu tenho uma base formada pelos vetores U e V. Chamando de base B, U e V, quero escrever o vetor W como uma combinação linear dos vetores U e V. Logo, o vetor W é igual a um escalar alfa vezes o primeiro vetor da base, mais um escalar beta vezes o segundo vetor da base. Fazendo as substituições, vetor W, componentes 1 e 1, alfa vezes o vetor U, que é 2 e menos 1, mais beta vezes o vetor V, menos 3 e 2, igual a 2 alfas menos alfa, multiplicação de escalar por um vetor, mais menos 3 betas e 2 betas. Vamos somar esses dois vetores que estão do lado direito da equação. Então, 2 alfas menos 3 betas, menos alfa mais 2 betas, que tem que ser igual ao vetor W, que é 1 e 1. Usando igualdade de vetores, nós temos o número 1 precisa ser igual a 2 alfas menos 3 betas. E também o número 1 deve ser igual a menos alfa mais 2 betas. Portanto, escrevemos um sistema de equações. Resolvendo pelo método da adição, vou multiplicar a segunda equação pelo número 2. Agora posso somar as equações, obtendo beta igual a 3. E o valor de alfa substituindo aqui o valor de beta, logo, alfa é igual a 5. Portanto, o vetor W é igual a 5 vezes o vetor U mais 3 vezes o vetor V. Escrevendo desta forma o vetor W como combinação linear dos vetores U e V. Pessoal, espero ter ajudado e até uma próxima.